Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Seja bem-vindo ao nosso canal. Sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. E esse vídeo de hoje é dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do primeiro trimestre, nós estamos agora em 2021. E o título dessa lição é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos. E agora nós alcançamos a lição de número 5, que tem o título também, o fruto do Espírito, o eu crucificado. A lição vai ser aplicada no dia 31 de janeiro de 2021. O texto dessa lição, que nós chamamos de texto de ouro, se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, e o versículo 13, onde está escrito assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E a verdade prática, diz o comentarista, o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Queridos, está maravilhosa essa lição. Estamos aprendendo sobre a pessoa do Espírito Santo. Prosseguindo os versículos-chave para a leitura bíblica em classe, se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16 ao 26. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você pode estar lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição, diz o comentarista, demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Então, falar sobre o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes, do nosso estudo aqui cristão. Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, conceituar o fruto do Espírito. E o segundo tópico, distinguir e relacionar fruto do Espírito e dons espirituais. Então, nós vamos aqui distinguir, nós vamos relacionar aqui o fruto e os dons espirituais. O terceiro tópico, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Então nós vamos ver também aqui que o Espírito se opõe à carne. Prosseguindo, no ponto central, diz o comentarista, o fruto do Espírito tem como fonte o próprio Espírito Santo. Então esse fruto do Espírito, ele tem como fonte o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, Na introdução aqui, nós vemos o comentarista, o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã, abundante, manifestado no relacionamento entre os irmãos e as irmãs, na igreja, no lar, na convivência com o descrente, no trabalho, na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Então nós vamos entender a função do fruto do Espírito nessa lição. Então nós não podemos perder. Onde você estiver aí, você que está nos assistindo agora, não perca, não deixe de ir na sua igreja, receber aí, aprender mais da palavra do Senhor sobre os frutos do Espírito. O primeiro tópico, o fruto do Espírito na vida do crente. Vamos ver aqui o fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob o domínio do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos desse mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito de Deus na vida do crente. Primeiro subtópico, definição. Vamos ver a definição do fruto do Espírito. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós
como resultado da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa, por meio do crescimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. O apóstolo Paulo apresenta 9 modalidades do fruto do Espírito. Então nós vemos aqui, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, segundo subtópico, fruto no singular. Veja que alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne, versículo 19, com o fruto do Espírito, no versículo 22. No singular, quando era de se esperar frutos. O missionário Eurico Begesti explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor. A caridade, na versão Almeida Corrigida, de 1969, diz o missionário, as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 22, Donald Jen chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nela se produz a unidade do caráter de Cristo, as 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões da obra da carne. Então nós vamos ver aqui que o que o apóstolo Paulo está falando, que a carne sempre vai contrapor contra o Espírito. Então a nossa carne com o nosso Espírito, eles têm, se contrapõem um ao outro, e isso nós vemos também, aqui na seguinte lição. Terceiro subtópico, andar no Espírito. Nós vemos aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16, ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é ser vitorioso, contra os desejos da carne. Então, andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente, em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos simples para se referir a esse estilo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. E no andar também no Espírito, agradando a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. E andar também em amor no Espírito, no fruto do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 2. Andai como filho da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Pedro nos ensina: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Então, nós temos que andar em temor, em adoração a Deus. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, o fruto do Espírito revela o crente que vive sob o domínio do Espírito. Então, o fruto do Espírito revela em nós, o crente que é dominado para andar no Espírito. Segundo tópico, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Então, nós vamos ver aqui a diferença e a relação deles. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 1. Veja só que o amor, ele não é um dom, mas ele também está aqui fazendo parte, porque ele é o principal desses dons, Primeiro subtópico, diferença. Vamos estar aprendendo sobre a diferença dos dons para os frutos do Espírito. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor
como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. Então aqui ele usa o amor, né, para representar os dons e os frutos. O amor é superior aos dons e o caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Por esta razão, o amor encabeça essa lista. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então nós vemos que o amor encabeça essa lista, né? E em outras passagens prevalece a supremacia do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. Então, os dons sem o amor não valem nada. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 3. E são passageiros. 1 Coríntios 13, 8, 10. Mas o amor é eterno. Então, nós recebemos os dons, né, que o Senhor usa, mas tudo isso vai passar. Como diz, Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios 13, que todos esses dons, né, de profecia, de revelação, tudo isso vai passar. Mas o que vai permanecer, o que é eterno, é o amor. Então, sem o amor, né, nada vale os dons que o Senhor nos usar, né? Segundo subtópico, os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los, né? Porque primeiro tem que ter o amor, então não quer dizer que os dons não são importantes, né? São importantes, mas ele está dizendo que primeiro nós temos que ter o amor, né? É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Então, porque às vezes alguém pode falar assim, não vamos ter os dons, não, nós temos que buscar os dons espirituais. Mas primeiro, antes de tudo, o amor, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Que busquemos os melhores. 1 Coríntios 12, 31. E não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Os dons são comparados, né, a um andaime numa construção. Um andaime, uma escada, né, para construir. Aí ele está comparando aqui os dons com esse andaime. A igreja a um edifício. Então, aqui ele está comparando os dons como um andaime, né, como uma escada para construir, fazer o edifício. E a igreja é esse edifício, né, que ele está fazendo essa comparação. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 12, Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Não é possível prosseguir uma construção sem andaime. Então ele está fazendo aqui essa comparação e não é possível, né, você fazer um edifício sem um andaime, sem uma escada, né? Mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Então nós precisamos dos dons, porque eles são comparados com os andaimes para fazer a construção, o edifício, e esse edifício aqui é a igreja. Só que depois que nós terminamos de fazer a construção, esses andaimes podem ser dispensados, né? Então, mesmo assim, serão os dons. Ele é necessário para construir, né, para a igreja, né? Para nós caminhar na vida espiritual, no Senhor, na igreja. Aí depois, esses dons, né, ele vai ser substituído pelo amor. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12. Então, nós vemos aqui que nós necessitamos, a igreja necessita, né, desses dons para combater, né, esses reinos espirituais das trevas. Então é com esses dons, né? Esses dons a gente vai expulsar os demônios, a gente vai ter profecia, então a gente vai ter aí os dons para combater contra esse reino espiritual das trevas. Então esses são os andaimes. Nós precisamos desses poderes do alto. Segundo Apocalipse, capítulo 21 e 22, no mundo vindouro,
não há necessidade desses recursos do Espírito. Então, segundo Apocalipse, não há necessidade no mundo vindouro, para onde nós vamos, né? Onde nós vamos estar com Cristo, não tem necessidade desses dons, porque lá o amor já vai reinar, né? Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, o Espírito Santo. Ambos glorificam a Cristo. Glória a Deus. Terceiro tópico, o Espírito se opõe à carne. Então nós vamos ver aqui que o Espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao Espírito. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro estava dando ocasião à carne, levando à falta do amor e à desunião. Gálatas capítulo 5, versículo 13 ao 15. Primeiro subtópico, o legalismo. Há um conceituado contraste entre estar na carne e andar no Espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que para viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver de acordo com o Espírito depende da graça de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, Gálatas capítulo 2, versículo 14, ensinavam nas igrejas da Galácia egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Então, queridos, aqui nós aprendemos que nós vemos aqui que os opositores de Paulo, eles ensinavam, né, o egocêntrico, né, a pessoa. Por isso que nós temos que buscar os frutos, os dons do Espírito, ter os frutos, para não ter esse ego da gente querer, né, se manifestar. Porque, queridos, muitas das vezes nós vemos que o ego da pessoa, quando ele recebe os dons espirituais sem o amor, ele começa a se achar importante, né? E aí, aonde que Paulo está falando aqui, que esses amigos, né, esses opositores dele, pregavam esse egocêntrico. Então, por isso é que nós pregamos a graça de Deus, aonde todos nós somos iguais para Deus, né? Não tem ninguém melhor diante um do outro. Como o apóstolo Paulo diz, que sempre nós temos que ver o irmão superior a nós. Então, se você vê o seu irmão superior a você, e o seu irmão também vê você superior a ele, então a gente vai só subindo cada vez mais. Então é isso que Paulo pregava, né? Sempre nós temos que olhar o nosso irmão superior a nós. Mas muitas das vezes aqui, nesse caso, eles, né, estavam olhando com ego, né, achando que era melhor do que o outro. No subtópico, a carne e o espírito. A palavra grega, shark, né, carne, tem muito significado na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Veja só, pode significar fraqueza física. Gálatas capítulo 4, versículo 13. O corpo, Gálatas capítulo 4, versículo 13. O ser humano, Romanos 1, 3. O pecado, né, o versículo 24. E os desejos pecaminosos, Romanos 8, 8. Veja só, o contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Então, esse desejo da carne domina o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. É só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificarão a carne com suas paixões e concupiscência. Então,
aqui, a oposição do Espírito, né, dos frutos do Espírito aqui, vai mostrar, né, a diferença, porque os que são de Cristo, eles estão crucificando a carne, né, com as suas paixões e concupiscência, versículo 24. E é isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Então, esses frutos vai mostrando a morte do nosso eu, né? Então, o fruto vai aparecendo. Terceiro subtópico, os vícios. Se encontra lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, o apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obra da carne. Versículo 19 a 21, outras listas aparecem em outras epístolas paulinas, Romanos 1, 29 a 31 e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, versículo 10, 1 Timóteo 1, 9 e 10. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versículo 21. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias. A. Sexo ilícito, prostituição, impureza, lascívia. B. Pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. C. Pecado de ordem social, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice e glotonaria. Então aqui Paulo classifica, né, esses vícios aqui em 3 classes, né? Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, o abuso da liberdade cristã e o legalismo revelam a oposição entre a carne e o espírito, pois ambos levam à falta de amor e desunião. Aqui, aula de número 5, fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.